Fala pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, como é que tá? Decidi gravar esse vídeo rapidamente antes de ir pro escritório, porque hoje eu vou fazer uma cirurgia, né? Eu vou tirar o siso, então não sei quantos dias que eu vou ficar sem conseguir falar, para falar para você nesse vídeo erros comuns que terapeutas cometem no Instagram e como você pode evitá-los, tá? E um dos primeiros erros que os terapeutas têm no Instagram é eles não postarem com consistência. E por que isso é um problema, né? Porque hoje as redes sociais, o algoritmo, ele entende que é necessário tá fazendo essa postagem. Ele entende que é necessário ter essa consistência para ele mostrar que você é um usuário assíduo, que você faz as suas postagens. Uma dica que eu posso dar para você é realmente tentar definir uma rotina, tentar definir nem que seja uma frequência ideal para você, que você consiga postar, né? Que seja 2 vídeos por semana, que sejam 3 vídeos por semana, mas que você consiga estar mantendo essa consistência no seu perfil. Então, variar também entre os conteúdos. Você pode estar fazendo, de repente, uma arte, um carrossel. Outro, você pode fazer um Reels, tá? Você pode fazer umas caixinhas de pergunta nos stories e postar nas redes sociais. Então a consistência ela é muito importante. Eu vejo que os terapeutas holísticos se perdem, né? Eles começam com muita intensidade e depois eles param, somem do perfil e aí a rede social entende que eles não estão comprometidos, eles não estão usando a plataforma. O primeiro problema é realmente a falta de constância nas redes sociais. Vamos então para o segundo erro muito comum que eles fazem, e o segundo erro comum é não fazer uma chamada para ação nos conteúdos. Gente, chamada para ação significa você falar o que a pessoa tem que fazer depois do seu conteúdo. Tem uma frase que diz assim, ó: quem não oferece, não vende. E se você não oferecer no final do seu conteúdo a sua consulta, ou então que seja que você queira, que seja para te seguir, que seja para comentar, que seja para te chamar no privado, que seja para clicar no link da bio, se você não oferece, nada vai acontecer. Você praticamente está deixando seu seguidor perdido com o que ele vai fazer naquele conteúdo. Ele vai consumir aquilo e não vai fazer nada. Então é muito importante você oferecer suas consultas, você oferecer no final do conteúdo e falar o que o cliente tem que fazer. Eu vejo que muita gente erra nisso. Não oferece, não fala, não vende, não chama, não instrui a pessoa para o caminho que você quer que ela faça, que seria o que você quer que ela faça depois do seu conteúdo, né? Seja comprar, seja agendar uma consulta, seja comentar. Então faça uma CTA. CTA significa Call to Action, chamada para ação. Então a pessoa sempre tem que ter uma chamada para ação, senão ele vai ficar ali sem saber o que fazer, tá? Então esse é o segundo erro comum que os terapeutas cometem no Instagram, que é não fazer uma chamada para ação nos seus posts. E o terceiro erro que eu vejo muitos terapeutas cometendo é eles focarem apenas em venda direta. Então, não agregar valor no seu trabalho. As pessoas que começam a seguir eles não entendem sobre o valor do seu trabalho, sobre os benefícios da sua terapia, sobre como você pode ajudar aquela pessoa. Então, focar apenas na venda direta seria o quê? Seria fazer uma postagem com agenda aberta, 3 tiragens por R$50, entendeu? E isso é um erro, porque você tem que produzir conteúdo também para explicar para o cliente entender sobre a sua personalidade, para ele entender sobre os benefícios do seu trabalho, sobre como que vai funcionar uma consulta com você. Então, é muito importante você agregar valor, e você só faz isso através da produção de conteúdo. Seja uma live no YouTube, seja um carrossel que você vai colocar no Instagram, seja um vídeo patrocinado que você vai fazer, agregue conteúdo primeiro e venda depois. Essa é a dica. E o quarto erro muito comum, então, que eu vejo entre os terapeutas holísticos hoje no Instagram, é a falta de clareza e falta de posicionamento. Então, eles querem vender todos os tipos de terapia, eles têm 15 certificações em terapias diferentes, e eles querem vender para todo mundo: homem, mulher, criança, idoso, problema de saúde, problema de relacionamento. Então, isso é um problema, tá? A falta de clareza e falta de posicionamento. Então, começa resolvendo um problema só das pessoas com uma terapia específica só. É muito mais fácil para você conseguir vender, para você conseguir agregar valor para a pessoa, para você chamar ela para agendar com você. E essa pessoa vai se identificar também com o que você tá falando. Ter um posicionamento. Ajudo mulheres a superarem a dor de um término utilizando cartas e baralho, ou utilizando horóscopo, ou utilizando florais para autoestima. Então você tem que ter uma clareza de quem você está falando e se posicionar para essas pessoas. Assim elas conseguem te encontrar, vai ficar muito mais fácil delas entenderem que você está falando com elas. Então falta de clareza e posicionamento é um dos erros mais comuns que eu vejo e fazem o terapeuta ficar patinando. Porque quando você não tem clareza e você não tem posicionamento, você não sabe para quem você está falando, você não sabe que conteúdo você tem que fazer. Então não ter clareza e posicionamento te deixa perdida ou perdido no Instagram. E com uma clareza e um posicionamento bem definido, você consegue ter clareza. Aí você consegue produzir um conteúdo muito melhor, direcionado, você não vai ter dúvidas do que você tem que postar, o que você tem que falar, quanto você tem que cobrar, porque você já vai ter o seu cliente ideal, você já sabe com quem você está falando, você sabe o que eles querem. Vamos então para o último erro, né, o quinto erro,
mas com muitos terapeutas holísticos, eles não postam stories. Então o stories ele é realmente muito bom para vender, porque ele é forma de você interagir com a sua audiência, com as pessoas que te seguem. Então, postar stories diariamente faz com que as pessoas se conectem com você, se conectem com a sua rotina, com o que você tem para falar. Então, uma estratégia bem legal é, você vai fazer Reels para atrair novos seguidores, mas você mantém os stories, porque quando essa pessoa começa a te seguir, automaticamente o seu stories é o primeiro que aparece para ela ver. Então, se você tem uma sequência legal de stories, se você compartilha sua rotina, se você conversa com os outros, fica muito mais fácil você conseguir vender diariamente. Ainda mais se sempre está chegando novos seguidores, mas para isso é muito importante que você faça Reels e também faça os stories. Então pense no Reels como uma forma de atrair as pessoas e pense nos stories como uma forma de vender para elas. E aí no Stories tem várias ferramentas que você pode utilizar, tem a questão do botão, que você pode colocar um link para a pessoa agendar, você pode pedir para ela te chamar responder esse próprio Stories, e você comenta no direct com ela, você pode pedir para ela reagir se ela tem interesse. Então tem muitas ferramentas que você pode utilizar no Stories para estar fazendo essa pessoa conversar com você. Então essas foram as dicas de hoje. Se você tem interesse, se você gostou, eu convido você a conhecer a minha comunidade, Método Terapeuta Digital, onde eu falo sobre tudo isso que eu ensino aqui, marketing digital para terapeutas holísticos. Você não vai mais se sentir perdida. Então eu vou colocar o link aqui embaixo para você estar se matriculando na comunidade, e também vou deixar aqui embaixo a minha rede social, meu Instagram, meu WhatsApp, e vou pedir, encarecidamente para você se inscrever, curtir esse vídeo se você gostou desse conteúdo, tá bom? Então, até a próxima!